Bom dia a todos. O Sérgio acabou de falar para mim, porque o Túlio não usou os 30, eu falei, deixa que eu uso. O Sérgio falou, não, é os 30. Tá bom. É só para explicar o seguinte, enquanto eles estão abrindo ali, eu não conheci o Túlio, ele também não me conhece, e alguns aqui não conhecem. Eu sou um profissional de educação física, estou aposentado da Unicamp como professor titular desde 99. E, para o Túlio saber, eu fui um dos elementos que criou o ENAD, né? Eu participei da criação do ENAD no MEC. Depois eu fiquei em 2004, dezembro de 2004 a novembro de 2008, como capacitador de avaliadores da instituição superior, do curso superior. E sou, desde 2011, componente do Conselho Nacional de Esportes. Eu e o Sérgio é o suplente, eu sou o titular, ele é o suplente. Então, para saber que a gente caminha, vai se virando, vai atrás das coisas. Eu vou procurar atender o tempo que o Sérgio que me deram, 30 minutos. Está lá o nome, já sabe, né? Eu sempre falo, em qualquer momento, que eu sou membro do Conselho Nacional de Esportes e jamais falarei sem ser pelo CONFEF, jamais falarei sem me responsabilizar enquanto CONFEF. Então, em todo lugar que eu for, eu sou CONFEF. Gostem ou não. Aqui o logo da educação física. Esse aqui é quando a gente entrou, a partir de 97, para a área da saúde. Nós somos incluídos como uma das 14 profissões na área da saúde pelo Conselho Nacional de Saúde e continuamos. E aqui tem a inserção da educação física no Plano Nacional de Educação, perspectiva do CONFEF. Por que a perspectiva do CONFEF? Porque nós queremos, dentro do Plano Nacional de Educação, conseguir, não é marcar posição, mas cumprir a nossa missão, que é fazer com que a sociedade seja atendida com a melhor qualidade profissional possível. Em algumas questões eu falo da educação física, mas é importante entender que, inclusive no Mais Educação, não é exigido profissional de área nenhuma, o que é um risco enorme para a sociedade. Bom, a natureza humana e a formação. Então, vou abrir rapidinho, só para dizer que ali ele não está sendo mal educado, fazendo assim. A criança, quem tem filho aqui, sabe que a criança se identifica, ela se autoconhece através dos movimentos. Isso quer dizer, se é através do movimento, somos nós que estamos aí. Depois ela se conhece dentro de uma relação com a família. Novamente nós estamos porque a família faz parte, se a família tiver cultura suficiente, faz parte dessa melhoria. E nas brincadeiras, depois, a criança se torna. Agora, é importante entender que a criança, em primeiro ponto, ela vai para a escola. E é um papel, uma responsabilidade de governo. É uma política de Estado, não é política de governo. Então, nós temos que ter a escola com currículos adequados e conhecimentos necessários para desenvolvimento de uma cultura adequada. E, para isso, nós teremos que ter conhecimentos teóricos e conhecimentos práticos. Não é só a aplicação da brincadeira, nós temos que ter conhecimento prático, aplicação desse conhecimento teórico. Bom, a integralidade, a manutenção e o desenvolvimento tem a ver, essa integralidade, a integralidade do ser humano, a gente não pode pôr. Na minha época, eu estudei numa escola maravilhosa, Colégio Estadual Cutuaciense de Campinas, que foi devido a essa escola que eu virei profissional de educação física e trabalhei na escola. E lá tinha uma placa, uma chamada assim, Corpo e Mente. Tão logo eu entrei como professor, eu tirei a placa. Eu sou um só.
Ninguém trabalha, e eu aproveito para falar, a minha grande bronca é quando o pessoal fala que é educador físico. Eu duvido que alguém consiga educar meu físico. Ele vai tentar trabalhar a educação desse ser integral. Então, essa integralidade, que é uma das maiores responsabilidades da escola. A manutenção, o desenvolvimento da expressividade. É isso mesmo. O duro é que eu leio aqui. E o outro, a sociabilidade. Então, a escola, ela não pode pensar só em dar comida, 4 horas de paz para os pais, e depois devolver a criança em casa. A escola é a parte principal. E é por isso que nós, da educação física, estamos brigando para que a educação física seja de alta qualidade na escola. É o início da formação, mas é a base de todo o desenvolvimento do ser humano. Então, a capacitação precisa na escola expressividade, sociabilidade, capacitação e a cidadania. A escola que não cria essas características, ela não serviu para nada na escola. E aonde começa isso na escola? Lá embaixo, na educação infantil. Se lá nós não tivermos, porque eu posso ser um bom professor de matemática e dar uma aula boa de português. Eu posso ensinar geografia e história para as crianças, mas eu não consigo entender a expressividade dessa criança através do movimento. Então, é por isso a nossa briga, para que lá embaixo também tenha um profissional de educação física com alta especialização no tratamento da criança, no trabalho para o desenvolvimento do início dessa criança. Veja, ontem nós estávamos assistindo lá, eu participei com os estudantes de uma fala do professor, do Dr. Regis de Moraes, um cara excepcional, um sociólogo espetacular. E ele comentou, eu, desde o início, eu entregava atestado médico para nunca participar da atividade física. Para vocês terem uma ideia, ele foi banca do meu doutorado em Portugal, e ele foi a primeira vez que ele pôs uma bermuda, foi lá em Portugal, porque eu falei, só vai sair comigo para passear se puser bermuda. Era um calor danado, nós fomos no verão, e daí eu fiz ele pôr uma bermuda. Então, o sujeito foi, por quê? Faltou aquela cultura. Vocês vão achar que aqui essa barriga faltou cultura? Não, é excesso de cultura. Então, o que nós estamos procurando criar na escola? Desenvolver a autoestima do sujeito pela capacidade dele se expressar, dele responder, dele participar. A escola tem que dar isso para mim. Eu dei sorte, estudei em escolas que me dão isso. Superação e transcendência. Quando eu trabalho todas essas coisas, se eu não trabalhar a atividade física com qualidade, eu não permito a superação e nem a transcendência. Eu posso ter o maior conhecimento do mundo, mas eu não vou saber me expressar porque me falta autoestima. E a atividade física é que permite essa autoestima, essa capacidade de eu me expressar, de eu falar. Aquele sujeito que põe a mão no bolso e fica falando, quer dizer, perde o interesse a coisa. Então é importante que a gente entenda que a escola é super importante. Objetivos da educação básica. Tem por finalidade desenvolver o educando assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. LDB 939496, artigo 22. Está ali. Então nós temos que fazer cumprir. É uma exigência da sociedade fazer com que a legislação seja cumprida na integralidade. Desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores para a cidadania do educando e também orientação e preparação básica para o trabalho. Quando chega aqui a preparação básica, é uma área de estudo onde vai desde do estágio, a parte de estágio, como a parte de preparação de alguns cursos mais tecnológicos ou mais operacionais. Na escola se busca desenvolver uma
iniciação e comunicação geral sobre os diferentes conhecimentos e habilidades ensinados para que os alunos consigam demonstrar eficiência para aplicação entre pessoas. Portanto, um código comum indispensável para a vivência dos interlocutores. Veja, vão pensando, se eu tenho que trabalhar a questão que eles consigam demonstrar eficiência, uma das eficiências é você saber se utilizar do que Deus lhe deu. Inteligência, expressividade, participação e assuma compromisso com tudo isso. A partir dessa maneira de autoestima pela expressão, pela expressividade, a gente consegue melhorar em muito a qualidade das crianças. Então, eu gostaria que vocês vissem, não sei se alguém assiste, uma novela Lado a Lado. Tem uma família que tem 4 crianças, um deles é adotado, foi colocado lá porque é filho da condessa, sei lá, da baronesa, é neto da baronesa, e daí, esse é o que tem maior expressividade, e é o que menos possibilidade tem de se expressar. Então, são algumas coisas que a gente precisa entender. E a capoeira, para esse grupamento, é algo super importante, porque é o movimento com expressividade e algumas atitudes que eles têm. Daí vem, se eu estou trabalhando aqui, eu tenho que saber o que é linguagem. Como é que a linguagem se expressa? É a capacidade humana de articular conhecimentos e compartilhá-los socialmente. Assim, todo e qualquer processo humano capaz de expressar e compartilhar significação constitui linguagens. Tirar fotos. Espera aí, eu volto aqui. Tirar fotos, pintar quadros, produzir textos e música, escrever jornal, dançar, exercitar-se, jogar, etc. As linguagens fazem parte das diversas formas de expressão representadas pelas artes visuais, pela música, pela expressão corporal e pela escrita. Então, existe linguagem de toda forma. Aquele que não fala, ele se expressa. Aquele que tem problema para falar, ele se expressa através de movimento, através de gestos, sem entrar na questão da dança, do esporte, do jogo. Então, na LDB 9394, estabelece na seção 1, capítulo 3º, seção 1, as linguagens que devem ser desenvolvidas na educação, no ensino. A língua pátria, língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios da aprendizagem. Literatura, conhecer formas contemporâneas de linguagem. Uma linguagem idiomática. Inglês, espanhol, alemão, italiano, depende muito da região. A gente sabe que no estado de Santa Catarina eles usam alguma coisa do alemão. Quando eu estudei, inclusive, tinha latim. Por causa da dependência, o português vem do latim. Então, eu tive na escola inglês e francês. Então, é importante entender que é preciso que eu aprenda a me expressar, a me relacionar, através de todas as condições. Isso não quer dizer que eu vá ser um exímio falador em inglês, espanhol. Eu estou aqui, tem muita gente que fala em espanhol, mas a gente consegue captar, consegue entender. Então, por quê? Porque nós tivemos na escola, no 2º grau, lá na época que eu estudei, nós tínhamos disciplina de espanhol. Então, é importante que a gente consiga, eu posso até não falar, mas eu entendo. Então, é importante que a gente entenda que a escola tem que ter a linguagem idiomática. Tem uma linguagem matemática, conhecimentos básicos sobre as 4 operações, aplicação e dimensionamentos, resolução de problemas, etc. Eu não vou me tornar matemático, mas eu tenho que ter os conhecimentos suficientes para que eu possa, a partir daquilo, buscar a relação de quantidade de participação. Uma linguagem das ciências, né? Aqui não é científica, é da ciência. Conhecimento do mundo físico e natural, biologia, química, física, tecnologias. Uma linguagem das ciências sociais, o direito das crianças e dos adolescentes e da realidade social e política.
especialmente do Brasil, a compreensão do ambiente natural e social do sistema político, a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Uma linguagem gráfica. É o desenho, a geometria e a utilização de recursos gráficos. O Túlio usou uma expressão usando a matemática e o desenho gráfico, a questão da quantidade, aquilo para nós facilita, porque se ele põe só os números, você não consegue ficar comparando. Então é importante isso. Histórica do Brasil, contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Geográfica, conhecimento do mundo físico e natural, Brasil, mundo, universo. Físio-corporal, gostaria que vocês entendessem, esse físio-corporal aqui não é o físico. Físio vem de physicens, o ser com a sua expressão corporal. Então, esse ser é importante que a gente estude. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório. Deve desenvolver a cultura sobre capacidades, possibilidades, autoestima, respeito às pessoas, às regras e regulamentos e promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Então, veja, a gente vê muito na educação física escolar o pessoal fazendo jogos. O jogo, o esporte, é um meio para eu desenvolver outras capacidades para integrar a linguagem fisiocorporal. Artística, música, teatro, pintura, dança, especialmente, serão incluídas a filosofia e a sociologia. Na minha época, a filosofia foi tirada. Eu estava fazendo colegial nos anos 60, início dos anos 60, e tiraram a filosofia. Você não podia filosofar. Você era obrigado a atender. Recebeu e passa. Você não podia criar nada, porque foi um período no Brasil que foi complicado. O ensino religioso, matrícula facultativa, porque as escolas não conseguem oferecer os vários tipos de religião, as várias formas. Então, a religião que apresenta na escola normalmente é católica e muita gente não frequenta, no interesse, por causa de outro. Então, o importante é entender. Podemos concluir assim que a linguagem é múltipla e, a partir da combinação de seus variados códigos, promove a interação entre os seres humanos, permitindo a expressão do que pensa e do que sente. Então, a linguagem, e uma das linguagens, para mim, vocês me desculpem eu falar, e o Túlio também entenda, que não é porque eu sou profissional de educação física que eu vou dizer que a linguagem mais importante que tem na escola, se for bem desenvolvida, é a educação física, porque ela permite que eu me expresse. Eu junto os conhecimentos e me expresso. A gente fez uma capacitação durante alguns anos, eu coordenava esse trabalho pela Unicamp, em todas as áreas dos professores das escolas. Então, a gente usava a linha de uma quadra, a marcação de uma quadra, para ver lateralidade, distância, todas as correspondências de tamanho, de forma, para poder os professores trabalharem. E eu de educação física também. Então, nós fizemos, o que eu não gostei de jeito, foi a biologia que trouxe os professores da Unicamp para usar laboratório. Daí ele volta para lá e não tem laboratório. Então, tem que usar outras questões. Nós brigamos muito com isso. A educação física escolar. Na escola, como deve ser oferecida? Como componente obrigatório, pois visa desenvolver cultura para a adoção de um estilo de vida ativa. Deve servir-se de conteúdos teóricos e práticos que promovam o desenvolvimento dos movimentos corporais de expressividade, promovendo a sociabilização e a autoestima. Pode utilizar-se das aulas teóricas para ensino de conceitos sobre questões biológicas, sociais, saúde, higiene, meio ambiente, e nas aulas práticas, o ensino e orientação de atividades físicas gerais, jogos, esporte, dança, lutas, atividades recreativas.
objetivo permanente de criar cultura e promover a inclusão e cidadania. Para essa finalidade, é indispensável que o professor disponha de qualificação. Então, não pode ser qualquer um para dar aula, nem na atividade programada pela proposta curricular da escola, nem em outras atividades. Capacitação, formação acadêmico-profissional de licenciado, que ele tenha uma habilitação, e isso a gente está discutindo bastante com os governos estaduais e municipais, com registro no sistema CONFEF-CREFS, e que ele consiga assumir uma responsabilidade ética. A responsabilidade ética não está no processo de avaliação final, está no comportamento integral, período integral. Então não adianta falar, saíram 2 jogadores, 2 atletas. Essa não é a questão de objetiva da educação física escolar. O Plano Nacional de Educação, PNE 2011 e 2020. O novo plano dá relevo à elaboração de currículos básicos avançados em todos os níveis de ensino, a diversidades conteúdos curriculares e prevê a correção de fluxo e o combate à defasagem e idade série. São estabelecidas nelas metas claras para o aumento das taxas de alfabetização e da escolaridade média da população. Oferecer educação em tempo integral em 50% das escolas, para nós seria bom que conseguisse em 100%, garantir um regime de colaboração entre a União, os Estados, Distrito Federal e municípios, que todos os professores de educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área do conhecimento. Isso aqui é super interessante e necessário. Formar 50% dos professores de educação básica em nível de pós-graduação lato e estrito sensu, garantir a todos formação continuada em área de atuação. Valorizar o magistério público da educação básica a fim de aproximar o rendimento médio do profissional do magistério com mais de 11 anos de escolaridade, o rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente. Assegurar, no prazo de 2 anos, a existência de planos de carreira para os profissionais do magistério em todo o sistema de ensino. O que se pode constatar, a inserção da educação física no Plano Nacional de Educação atende tanto as perspectivas e políticas públicas estabelecidas pelo Ministério da Educação, bem como a intencionalidade em intervenções desenvolvidas e que vêm sendo demonstradas pelo Sistema Conselho Federal, Conselhos Regionais de Educação Física. O professor deve ter na escola, ser graduado na área, bem preparado, envolvido com o processo e comprometido com o resultado. A cultura geral, local, uma cultura necessária e uma cultura possível. A escola na sociedade deve promover a formação cultural, o atendimento aos anseios sociais de cada área, preparar para a cidadania e proporcionar a integração social. Então, que política adotar? De preferência de Estado, não a política de governo. Política de Estado porque ela se mantém mesmo trocando o governo. Compromisso entre o Estado e os municípios, estabelecimento de período integral para o aluno, programar refeições, lanches, disponibilização de recursos necessários financeiros, humanos, materiais, diversas modalidades e atividades físicas, quadra, piscina, campo, pista, salão, livros, biblioteca, audiovisual e computação. Planejar, programar e desenvolver diferentes atividades para a participação do aluno na vida escolar, como dança, artes, musical, esportes, culinária, computação, agronômica, outras habilidades. Assim, o que eu quero e eu sempre falo no final da minha apresentação, quem fala o que ouvimos ou escreveu o que lemos conhece a fundo o assunto, é especialista comprovado, desenvolveu pesquisa sobre o tema. Quero dizer para vocês que eu sempre participei, inclusive tenho 3 livros ali que nós vamos sortear entre vocês, que fala sobre a saúde na educação, né? A responsabilidade do professor. Ou está simplesmente informando o que os outros falaram.
Eu, como conselheiro federal do CONFEF, né, ligado ao CONFEF, proponho que reflitam. Que significado tem para vocês a disciplina Educação Física Escolar? Para que serve ela? E termino, quem sai ganhando com a qualidade da intervenção do profissional e do professor. Eu agradeço e fico à disposição para responder as questões. Muito obrigado.